Todo mundo sabe que ficar endividado não é bom. Todo mundo sabe que as dívidas tiram a nossa paz, atrapalha demais. É aquele pessoal ligando para você toda hora, lá de São Paulo, e você bloqueia o número, os caras parecem que tem número infinito, arruma outro número, liga para você. Agora, o que pouca gente sabe é o que a Bíblia ensina sobre como quitar as dívidas. Eu fiz um estudo sobre isso, apliquei e aplico na minha vida, me surpreendi, está dando muito certo. E eu quero, nesse vídeo, mostrar para você e te ensinar esse caminho também. Eu sou o pastor Áquila Dias e aqui nesse canal eu compartilho a palavra de Deus e as experiências que eu tenho com Deus de forma descomplicada. Então, bora pro vídeo. A primeira lição que eu aprendi com a Bíblia sobre como quitar as dívidas está lá em Provérbios capítulo 27, versículos 23 e 24, que diz assim: conheça bem o estado das tuas ovelhas e olhe bem para os teus rebanhos, porque as riquezas não são para sempre, e a coroa não dura de geração em geração. Então, por muito tempo, as pessoas achavam que esse texto estava falando de pastor de igreja, né, do pastor conhecer bem as suas ovelhas, mas esse texto não está falando sobre isso não, até porque o versículo 24 diz assim, porque as riquezas não duram para sempre, ou seja, não está falando de igreja, está falando de conhecer as suas ovelhas, no sentido de que naquela época, as ovelhas, os rebanhos, eram recursos extraordinários que as pessoas tinham, simbolizavam a riqueza das pessoas. Então, você conhecer as suas ovelhas naquela época, se tratava de conhecer bem as suas finanças. Então, a primeira lição é essa: conheça bem as suas finanças, a tua vida financeira. Deixa eu te fazer umas perguntas aqui para você testar se você conhece bem a tua vida financeira. Quanto é que entra do líquido na tua conta? Quanto é que entra lá todo mês? Como é que tá? Quanto é a sua despesa mensal, sua despesa fixa mensal? Quanto é? Pode incluir aí dentro dessa despesa despesa com moradia, que pode ser aluguel ou mensalidade da sua casa, as compras que você faz todo mês, valor do colégio dos seus filhos, se você tiver, conta de luz, telefone, água, ou seja, tudo isso entra na sua despesa fixa mensal. Você sabe quanto é? Se a tua despesa fixa mensal é maior do que você ganha, nós temos um problema muito grave. Então, precisa equilibrar essas contas. Por isso, você deve conhecer bem como anda o estado das suas finanças. Outra coisa que você precisa conhecer bem é o valor total da sua dívida. Você sabe quanto você tem de dívida? Talvez você fez FIES, você sabe quanto você está devendo lá no FIES? Você sabe o valor que você está devendo de cartão de crédito? Você sabe essas coisas? Isso precisa estar na ponta da sua língua, isso precisa estar numa planilha, isso precisa estar em algum lugar, porque se você conhece bem quanto você ganha, quanto você gasta mensalmente fixo e quanto é a sua dívida que você está querendo quitar, se você clicou nesse vídeo, é porque provavelmente você está querendo quitar alguma dívida. Qual o valor dessa dívida que você quer quitar? Esse é o primeiro passo que a Bíblia ensina sobre como quitar as dívidas. Você tem que conhecer o tamanho do gigante que você vai enfrentar. Então, a primeira lição é essa: conheça bem o estado das suas finanças, porque só assim você vai pegar o controle das suas finanças e começar a exercer uma vida financeira inteligente. A segunda lição que eu aprendi, eu quero passar para você, está lá em Romanos capítulo 13, versículo 8, que diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. E aqui tem um ponto muito chave, porque tem muitas pessoas que falam assim: eu não vou pagar minha dívida, que vai passar 5 anos, ela vai caducar e vou ficar livre dela. Meu irmão, o próprio Jesus falou: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então para com esse negócio: mas todo mundo faz. Vou repetir o que sua mãe dizia: você não é todo mundo. Se você assumir um compromisso financeiro, pague. Eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar muito claro para você. Tem gente que sai da igreja porque algum irmão ficou devendo e não pagou, e a pessoa sai da igreja porque o irmão ficou devendo. Agora, esse mesmo cara que saiu da igreja porque o irmão estava devendo, ele não paga as coisas porque ele fala que tem 5 anos e vai caducar. Pelo amor de Deus, pague as suas dívidas, pague os seus compromissos financeiros que você assumiu. Jesus falou isso: dá a César o que é de César. Você tem que entender que as suas atitudes como cristão, elas refletem também no nome de Deus, no Evangelho e no nome da igreja que você congrega. Quando você faz, as pessoas acham que a sua igreja é assim. Quando você não paga. Quando você não paga, as pessoas acham que Deus é assim. As pessoas acham que o Evangelho é sobre isso. Então, por favor, aprenda essa lição: as dívidas precisam ser pagas. Pague as suas dívidas. Terceira lição:
e uma das mais importantes é o planejamento. Jesus ensinou no livro de Lucas, capítulo 14, dos versículos 28 a 30, ele fala que se alguém vai começar uma obra, ele tem que primeiro planejar se vai ter recursos para manter aquela obra até o final. Então, ele está falando ali sobre planejamento. A quitação de dívidas precisa ser planejada. Não tem como você pegar seu salário todo e ir lá pagar uma dívida e depois você vai... Como é que vai ficar as suas despesas fixas mensais? Então, a sua dívida, o pagamento da dívida precisa ser calculado, planejado. Agora, dentro desse ponto tem algo muito importante, aqui está uma chave. Se você é solteiro, você vai planejar aí a quitação das suas dívidas sozinho. Agora, se você é casado, meu amigo, não importa se você fez a dívida sozinho, você é casado, você tem que trazer isso para a luz, você tem que trazer isso para sua família. A quitação de dívidas tem que ser um projeto familiar. Ah, mas minha esposa vai descobrir, meus filhos vão descobrir. Você precisa trazer para a luz. O diabo é que anda na escuridão. Você é diabo? Você não é o diabo, você é filho de Deus. Então, traga para a luz isso. Isso vai te ajudar demais. É muito melhor você resolver junto com o seu time, que é a sua família. Espero que a sua família seja um time. Quando eu digo família, eu estou falando marido, esposa e os filhos. É muito melhor você resolver isso junto com o seu time do que você sozinho. Vai demorar muito mais e você vai estar escondendo. Provérbios 28, 13 diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que as confessam e deixam alcançam misericórdia. Então você fez a dívida. Talvez você está pensando, mas se eu trouxer essa situação para minha família, para o meio da minha família, vai dar um problema, minha esposa vai falar muito, vai reclamar e tal, o meu marido vai reclamar muito. Pensasse nisso antes de fazer. A gente está falando aqui o que a Bíblia diz de como nós devemos resolver. Então, tudo a Bíblia manda trazer para a luz, cara. Então, traga isso para a luz, senta com a sua família e fala, olha, eu tive esse problema aqui, errei, fiz essas dívidas aqui, calculei mal, eu quero a ajuda de vocês para poder resolver, para poder pagar essas dívidas. E aí o que vai acontecer? Vocês vão começar a avaliar como vai fazer para pagar essa dívida. Você e seu time, você e sua família. Como vai fazer para pagar essa dívida? Se for mais de uma dívida, vocês vão avaliar qual dívida vocês vão atacar primeiro. Talvez vocês vão começar pela menor dívida, porque aí vai dando mais motivação, vocês vão atacando outras. Vocês vão começar a avaliar se tem como fazer renda extra. Veja, se fosse só você sozinho, você ia fazer renda extra sozinho. Agora tem você, sua esposa e seus filhos. Todo mundo pensando em como fazer uma renda extra. Você pode fazer um bazar aí, meu irmão. Juntar suas roupas que não está usando mais. Sua esposa, roupas que ela não usa mais, mas que estão boas ainda. Brinquedo dos seus filhos que não usam mais. Faz um bazar, pede autorização, anuncia no condomínio, onde você quiser fazer. Faz um bazar, você não vai gastar nada com isso. E era um dinheiro que estava parado. Ah, eu vendi uma peça só. Tá bom, o dinheiro estava parado e você fez o bazar e conseguiu receber R$ 50, R$ 100. Já é alguma coisa que você pode inteirar no montante para ir pagando as suas dívidas. Pensa nisso, em formas de fazer renda extra, porque isso com certeza vai te ajudar. Sua família pensando em fazer renda extra, vocês vão começar a quitar as dívidas mais rápido. Vocês podem começar também a pensar quais gastos podem reduzir. Talvez você está aí na sua família, você tem Amazon Prime, Disney, você tem Netflix, Premiere, que você gosta de futebol, você tem Globoplay, que sua esposa gosta de ver novela antiga. Vocês têm aí, já falei, 5 streams, cara. Não tem como. Reduz, deixa o que a sua esposa gosta, porque você que fez a dívida. Ou então o contrário, se é a esposa que fez a dívida, deixa o stream que seu marido gosta. HBO, começa a cortar. São gastos que dá para cortar. E tudo, o principal do planejamento é que deve colocar uma data, um prazo. Porque todo planejamento que não tem prazo, você não executa, não dá certo. Então, coloca um prazo. Nós vamos quitar essa dívida aqui em 1 ano. Nós vamos fazer tal coisa em 2 anos. Coloca um prazo. Talvez você pense, 1 ano, 2 anos é muita coisa. É melhor quitar em 1 ano, 2 anos do que não quitar. Quando você começa a quitar as dívidas, você está executando seu planejamento, você está assumindo o controle da sua vida financeira. E tudo muda. Quarta e última lição. Esse vídeo está abençoando a sua vida? Está sendo bom para você? Então curte aqui, comenta, compartilha com alguém, se inscreve no canal, porque isso também vai me ajudar demais. Quarta lição e última. Mude a sua mentalidade financeira. Provérbios capítulo 25,
Versículo 18 diz assim: quem cuida bem da sua figueira, comerá de seus frutos. Perceba, quem cuida bem da sua figueira, comerá de seus frutos. Quem cuida bem da sua vida financeira, comerá dos seus frutos. A sua mentalidade antiga foi o que te trouxe até aqui, até essa dívida. Para você avançar daqui para frente e começar a se livrar dessas dívidas e viver uma vida financeira completamente diferente, você vai ter que mudar suas atitudes e mudar seus hábitos. Então talvez você é aquele cara que saia do culto, ia direto na lanchonete, comia aquelas coxinhas cheias de óleo. Agora você não vai fazer isso mais porque você está com foco em quitar suas dívidas. Começa a pensar em fazer uma reserva de emergência. Reserva de emergência serve para tudo que é imprevisto na sua vida. Quando você junta um valor de reserva de emergência, por exemplo, 10 mil reais, você conseguiu juntar, as emergências acabam. Porque, estragou a televisão, você tem o dinheiro, 10 mil dá para consertar muito bem a televisão, então comprar outra. Estragou a geladeira, com esses 10 mil você consegue pagar o conserto ou então comprar outra. Pneu do carro furou, você consegue com esse valor ajeitar o pneu do carro. Então, as emergências acabam quando você tem... Não é que acaba, mas a emergência não se torna um problema tão grave quando você tem ali uma reserva que te permita pagar essas coisas. Desenvolva bons hábitos financeiros. Não compre por emoção, não compre por impulso, não compre por causa do consumismo, porque está todo mundo tendo, porque é moda. Avalie o teu tempo, a estação financeira que você está. Se não é hora de ter um iPhone, não tenha outro celular. Você vai ligar da mesma forma, vai mandar WhatsApp da mesma forma. Então, cuidado com isso, desenvolva novos hábitos financeiros, porque esses novos hábitos vão fazer que depois que você paga a dívida, como que você comece a construir um patrimônio muito maior. Se a mentalidade antiga só te trouxe dívidas, uma mentalidade nova vai te trazer muitas riquezas, muito patrimônio e coisas boas. Você vai poder ter mais tempo com sua família, você vai poder viajar, você vai poder fazer novas coisas. Então, tire da sua cabeça, não tenho como fazer, e coloque na sua mente a seguinte pergunta: como eu posso alcançar isso? Como eu posso fazer tal coisa? Isso é uma mentalidade nova que vai te ajudar muito. E eu quero, para ajudar na sua mudança de mentalidade, deixar aqui, recomendar aqui na descrição desse vídeo, vai ter alguns livros sobre finanças que são ótimos, excelentes, para que você possa alcançar uma mentalidade diferente. Mas o mais importante, se você é casado, eu quero deixar um aqui que é muito importante. Casais inteligentes enriquecem juntos. Leia esse livro junto com a sua esposa. Você tem uma forma de enxergar o dinheiro, a sua esposa tem outra. Vocês precisam unificar isso. Então esse livro vai ajudar muito vocês a enxergar o dinheiro e os recursos de uma maneira diferente, em que vai ser benefício para vocês dois.